Olá meu amigo, salve meu irmão. 2018 chegou e principalmente chegou o novo vídeo do Pregar o Evangelho. Demoramos um pouco, passei por uma mudança de residência, foi um pouco conturbada, muito trabalho, muito suor, mas com a graça de Deus estamos já organizados, os livros estão na estante, a casa que foi primeiro do que os livros já está no lugar, que a esposa não deixa a biblioteca ser primeiro. Mas então a gente está aqui hoje com uma reflexão que eu quero trazer. Quero começar nada mais nada menos do que uma reflexão que vai mostrar pra gente como devemos levar o nosso ano, como devemos levar esse ano de 2018 e qual deve ser a tomada da nossa vida para esse ano de 2018. A reflexão, vamos trazer uma reflexão então em Miqueias 6, Miqueias capítulo 6, vamos ler do 1 ao 8. Você vai pegar sua Bíblia enquanto a gente roda a vinheta, fica comigo. Isso aí, Miqueias 6. Vamos ler do versículo 1 ao 8. A minha Bíblia é a revista e atualizada. Você pode acompanhar na que preferir e eu vou deixar aqui também na descrição esse trecho para que você acompanhe com mais comodidade também. Então vamos ao que diz a palavra do Senhor. É um trecho curto, a gente vai ler o que diz. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua casa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho feito e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa de servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Essa foi a maravilhosa palavra de nosso Deus. O que Amós, meus irmãos, significou para o Reino do Norte? Vamos começar com um panorama. O que Amós significou para o Reino do Norte, Miqueias significa para Judá, para o Reino do Sul. Suas mensagens foram semelhantes porque o pecado dos reinos era semelhante. A usura, a injustiça, a imoralidade era o que reinava entre o povo, entre os governantes e entre o povo. O dinheiro era mais valioso do que a verdade. Era mais valioso o dinheiro. Eram tempos de decadência moral, a ética, decadência moral, ética e religiosa, né? A ética fugiu desses campos e ela é mesmo uma decadência. A religião era uma decadência, vivia uma decadência e isso tudo estava corroendo a nação. Miqueias profetiza então contra os líderes, os pastores de Israel, de Judá e de Israel. E se por um lado ele anuncia a punição que eles não viam que estava vindo logo aí, e ele anunciando e eles não viam que essa punição não ia, por outro ele revela que o Senhor iria prover o pastor fiel, aí a prefiguração de Cristo, que guardaria o restante dos israelitas e saltaria em defesa deles como um leão, o leão de Judá. Aqui temos o terceiro ciclo para a gente continuar,
É o terceiro ciclo do livro de Miqueias. E ele consiste em 3 profecias de julgamento em formas diversas. É uma clássica aliança em forma de processo judicial, vamos dizer assim, né? É onde Deus estabelece os termos da aliança contra o seu povo desobediente. E consiste em 4 partes, a gente vai ver muito bem aqui definidos. Consiste em 4 partes, eu vou tentar não me alongar muito, nós já estamos com 6 minutos, eu vou tentar não me alongar tanto. Nós temos o cenário, que é a configuração da cena. Lembra que é de 1 a 8. Nós temos o cenário, primeiro. É a configuração da cena a ser descrita. É uma cena de julgamento que Miqueias descreve. Ele é o autor da causa, é Deus. O demandante da causa é Deus. Ele convoca Miqueias como algo como um emissário, para instituir o processo contra o povo, né? Para ser como um promotor da causa de Deus. As montanhas seriam as testemunhas e Israel, o povo do Senhor, o povo de Judá, é o acusado. Em segundo lugar, nós temos a acusação. Tivemos o cenário, temos a acusação. Você vai ver aí que o cenário, você vê começando aí nos primeiros versículos. Versículo 1 e versículo 2. A acusação. Israel não retribui o amor do Senhor. Não retribui. Israel não retribuiu o amor do Senhor. Você vai ver isso no versículo 3. E apoiado por 2 exposições do amor de Deus e seus atos de salvação no início e no final da formação de Israel como nação, você vai ver nos versículos 4 e 5, Deus faz essa acusação. Veja como exemplo no versículo 3, Deus enfatiza a sua misericórdia e a sua fidelidade, a fidelidade da sua própria aliança, ao dar voz a Israel, ao deixar que ele responda. Ele diz: responda, com que te enfadei? A queixa do Senhor, meus irmãos, ela visa trazer Israel para os sentidos perfeitos, para uma sã consciência. Ele tenta trazer Israel, ele quer trazer, a intenção dele é trazer Israel para a sã consciência, fazer aquele povo cair em si, fazê-los lembrar da sua salvação e conhecer a Deus pessoalmente. Aqui eu faço minha primeira aplicação para que você guarde com isso, para esse ano que começa. Conhecer a Deus pessoalmente, andar com Deus de uma forma pessoal, lembrar do que Ele fez e não se focar no que você quer dele para o seu ano, mas entrar no ano em ação de graças constantes para o Deus que te guarda e te guardará durante todo esse ano. Em terceiro lugar, nós temos a resposta de Israel sendo repudiada. O versículo 6 mostra um adorador apóstolo. Do 6 em diante você vai ver. Ele mostra como se fosse um adorador apóstata, uma representação da nação de Israel, tentando subornar Deus com holocaustos para cair em sua graça. Veja o versículo 6 de novo. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Aí ele diz, ele exemplifica: virei a ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Então é uma tentativa que Miqueias denuncia sarcasticamente de suborno. Os sacrifícios por si só nunca vão poder estabelecer uma relação com Deus, né? Nunca que às vezes nem bezerros de um ano, nem rios de azeite, nada disso. E nem os cultos que você vai, as reuniões de oração que você vai, a igreja, a denominação que você defende, a teologia, seja reformada, seja pentecostal, que você se orgulha de bater no peito, de colocar o nome no Facebook, fulano de tal reformado, fulano de tal puritano, nada disso vai fazer você conseguir subornar Deus, conseguir favor de Deus, conseguir o agrado de Deus. Você não pode conseguir o agrado de Deus como o povo de Israel não conseguia. Vamos ver em seguida que essa relação adequada com Deus, ela vai depender da obediência sincera
a lei de Deus. E aí você vai ver isso no versículo 8. Vamos repetir o 8. Ele declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O que Deus requer de seu povo, que antes recebeu dele, assim como eu e você, a gente recebeu de Deus tudo antes, a criação e até a salvação imerecida. Então, o que Deus quer é que a gente ande em graça, ande como quem recebeu tudo dele e como quem recebe constantemente os cuidados dele. Então a gente lê o versículo 8, Deus não deseja a exterioridade de sacrifícios e práticas religiosas. Deus não contou quantos carneiros cada israelita ofereceu em sacrifício. Deus não conta quantos domingos você vai à igreja ou quantas ceias você toma. Ele nem mesmo sabe das suas horas de oração. Ele nem mesmo sabe, eu digo que ele não conta as suas horas de oração. O que Deus quer de seu povo, meu irmão? O que Deus quer do povo dele? É o mesmo que ele quer de você hoje. O que ele queria de Israel é o que ele quer de você hoje. É o que ele quer de mim hoje. A expressão da verdadeira fé. Um argumento endereçado ao nosso coração. É o argumento de Deus, ele é endereçado não à nossa exterioridade, às nossas práticas religiosas, mas endereçado ao nosso coração. Ele diz: pratiques a justiça no versículo 8, e aqui a gente pode nos referir ao que se condiciona, vamos enumerar a justiça, é o que se convenciona a chamar de justiça civil. É um conjunto de práticas e qualidades que o homem, mesmo caído e totalmente depravado, ele consegue fazer, a gente pode exercer essas práticas e qualidades. São como valorizar o que não valorizar o que é errado e nem desprezar o que é santo, porque o mundo despreza, mas valorizar o que é santo, o que é justo, o que é verdadeiro, apesar do que o mundo diz, apesar do mundo renegar, né? Sempre como graça de Deus, praticando a justiça como ato de fé, como ato de retribuição a Deus, não que ele precise, mas porque amamos ao Senhor, que é justo, que é bom e que é verdadeiro. Ames a misericórdia, o versículo 8 também diz. Isso significa estar inclinado sim ao que é bom, agradável e afetuoso a Deus e ao próximo. A relação de Deus, ele nunca deixa o seu próximo fora da relação. Ele nunca coloca: ame a mim somente. Ame primeiro a Deus. Mas ele ama o teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus diz. É ser para o próximo, amar a misericórdia. Ser para o próximo como Deus é conosco. Dar ao próximo o que Deus nos dá. E aqui a gente tem a palavra em hebraico, me perdoa a pronúncia no original, que é chesed. Me perdoa a pronúncia. Que essa palavra é uma ênfase num amor fiel e firme. Um amor que não se corrompe porque alguém te ofereceu algo para você pisar no seu colega de trabalho para subir. Um amor que não se corrompe, o amor à sua esposa que não se corrompe por uma mulher linda que passou na sua frente e você resolveu ceder à carne. É burlar leis, sonegar impostos. Andar, amar a misericórdia, amar o que é de Deus, amar a justiça, tudo isso está envolvido. E ser misericordioso, oferecer o perdão àquele que te pede. Oferecer o amor genuíno que Cristo nos oferece. O versículo 8 também diz: andes humildemente com Deus, ou seja, devemos andar em reverência e com total consciência e aceitação da nossa dependência de Deus.
Andar humildemente com Deus é reconhecer e depositar a sua confiança em Deus. Reconhecer que você é dependente de Deus e depositar nele a sua confiança. Sabendo que a gente não é suficiente em nada. Que tudo que temos, desde o ar que a gente respira, a força diária para abotoar o botão da camisa e amarrar os sapatos, até o carro que a gente dirige e o teto que está cobrindo a sua cabeça agora, tudo provém do Senhor e tudo pertence ao Senhor. Tudo é graça de Deus, é andar na graça, meu irmão. Em resumo, é a gente se revelar portador da aliança, das promessas de Deus, em cada ato, em cada aspecto da sua vida, meu irmão. É o que eu clamo a você que faça nesse ano, que tenha como meta de vida nesse ano principal, não digo única, mas principal, testemunhar dia após dia a graça que você recebeu, a graça pela qual vivemos, a graça na qual vivemos, a graça pela qual respiramos, respirar Deus, amar Deus, viver Deus. Não viver religião, não viver cultos e mais cultos sem sentido, mas o culto racional, um culto que você se oferece sabendo quem é teu Deus. Não elegendo um Deus ídolo para cultuar todo domingo, numa idolatria sem fim. Achando que as suas práticas religiosas, que as nossas práticas religiosas vão colocar Deus numa situação de dependência, de dívida, perdão. Nos lembrando e nos apegando, sabe, às coisas do céu e menos aos tesouros da terra. Miqueias traz essa revelação para a gente, essa reflexão, essa denúncia de como andava o povo. E que o Deus, que é misericordioso, também é juiz. E que Ele vai sobre seu povo, mas não que a gente deve andar com o temor de um Deus vingativo, um Deus que, se você faltou ao culto essa semana, Deus vai te massacrar, vai causar alguma miséria na sua vida. Esse não é o teu Deus, esse não é o Deus único e verdadeiro. A gente deve sim andar em graça e nos apegar às coisas do céu, mas sabendo desfrutar as maravilhas que Ele nos concede aqui na terra. O problema que a gente tem, assim como Israel, Judá, os judeus em si tinham, o problema não é saber. Nosso problema não é saber o que Deus quer. Está aí Miqueias 6, 8. Só você ler o versículo 8, você vai saber o que Deus quer. Só você ler o Evangelho de ponta a ponta, você vai saber o que Deus quer. O que Jesus deixou de exemplo. O problema está em fazer. E uma vez que todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós temos em Cristo o nosso reconciliador, que impede que o nosso pecado, o nosso deslize do dia a dia não nos condene. Então somente pela fé nós andaremos como o Senhor deseja, com o guiar do seu Espírito que habita em nós. Nós precisamos dele, nós somos dele, vivamos para ele. Um grande abraço para vocês todos, se inscrevam no canal, marca o sininho para receber os vídeos. O ano começou, o primeiro vídeo vai estar no ar logo. Um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe.